Em 2024, o preço do cacau disparou de 2.000 a 500 dólares para mais de 10.000 dólares por tonelada. De acordo com pesquisadores da Universidade de Harvard, foi a maior alta desde os anos 1970. E o motivo não foi especulação, foi o clima. Segundo a Euronews, especialistas alertam que o mundo pode ficar sem cacau até 2050. Sem o cacau, não existe o chocolate, não existe a Nutella, não existe o ovo de Páscoa. Parece exagero? Os dados dizem ao contrário. De acordo com o G1, a produção de cacau caiu até 40% nos últimos 2 anos. 70% do cacau no mundo vem de apenas 2 países, Costa do Marfim e Gana. E esses 2 países estão enfrentando a pior crise da história. Segundo a revista Cruzul, a cotação do cacau subiu 160,5% entre 2024 e 2025. No Brasil, de acordo com a AgroLink, barras de chocolate chegaram a custar R$ 113, o preço mais alto já registrado. Neste vídeo, vamos mostrar o que está acontecendo com o cacau, por que a produção está caindo, o que as mudanças climáticas têm a ver com isso, e se existe uma solução para salvar o chocolate. Os dados estão aí, as fontes estão verificadas. E se você gosta de chocolate, este vídeo vai te mostrar por que o seu doce favorito pode se tornar um artigo de luxo nas próximas décadas. Vamos aos fatos. O cacau, cujo nome científico é o Theobroma cacau, significa literalmente alimento dos deuses em grego. De acordo com os historiadores, os maias e astecas já cultivavam o cacau há mais de 3.000 anos atrás. Eles usavam as sementes como moeda e preparavam uma bebida amarga reservada para a elite. Segundo a BBC, o cacau chegou à Europa no século XVI trazidos pelos espanhóis. Mas foi no século XIX que o chocolate como conhecemos foi inventado. A primeira barra de chocolate sólido foi criada em 1847 pela empresa britânica Fry's. De acordo com os dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, hoje, o mercado global de chocolate vale mais de 130 bilhões por ano. É uma das indústrias de alimentos mais lucrativas do mundo. Segundo pesquisadores de Harvard, quase todo o cacau do mundo é produzido em regiões tropicais e úmidas. 4 países dominam a produção: Costa do Marfim com 40%, Gana com 20%, Indonésia com 12% e Equador com 7%. De acordo com o G1, 65% das amêndoas de cacau vêm de apenas 4 países da África Ocidental: Costa do Marfim, Gana, Nigéria e Camarões. Essa concentração extrema torna o mercado global vulnerável a qualquer problema nessa região. Segundo a Harvard Salat Institute, essas plantações dependem de um fenômeno climático chamado Zona de Convergência Intertropical. É uma faixa de nuvens que migra sazonalmente e dita os padrões de chuvas no trópico. Quando essa faixa se desregula, o cacau sofre. De acordo com pesquisadores de Harvard, o cacau é uma planta extremamente sensível. Precisa de temperaturas quentes, chuvas abundantes, mas também de curtas estações secas. Chuvas demais causam doenças, chuvas de menos matam as plantas. A janela ideal é muito estreita. Segundo o MST, o Brasil já foi um dos maiores produtores de cacau do mundo. Na década de 1980, a Bahia produzia 450 mil toneladas por ano, mas em 1989, uma praga chamada vassoura de bruxa devastou as plantações. De acordo com a mesma fonte, a produção brasileira caiu de 450 mil toneladas para cerca de 240 mil em 2019, uma queda de quase 50%. Muitos fazendeiros perderam tudo. Cidades inteiras entraram em decadência. Segundo a Wikipédia, a introdução de vassoura de bruxa na Bahia é considerada por alguns como um ataque bioterrorista. O primeiro foco foi encontrado em 22 de maio de 1989. A origem da praga ainda é controversa. O que aconteceu no Brasil foi um aviso que poderia acontecer em escala global. E agora, de acordo com cientistas, esse cenário está se repetindo na África, só que dessa vez a ameaça não é uma praga, é o clima. De acordo com pesquisadores da Universidade de Harvard, em 2024, os frutos de cacau saltaram de cerca de 2.500 dólares para mais de 10.000 dólares por tonelada métrica. O pico foi atingido em abril de 2024, quando o preço chegou a 12.000 dólares. O salto de preços veio após anos de colheitas cada vez menores que já haviam esgotado o estoque global. Em 2023, Gana e Costa do Marfim viram chuvas excessivamente pesadas de abril a junho. De acordo com Harvard, essas chuvas foram seguidas por uma seca severa entre novembro de 2023 e fevereiro de 2024. 2 extremos que raramente ocorrem no mesmo ano. O resultado foi rendimentos recordes baixos e escassez global de oferta. 68% da variação anual nos rendimentos do cacau em Gana podem ser explicados por chuva excessiva na estação úmida e seca na estação seca. É uma correlação notavelmente alta para qualquer sistema agrícola. Além do clima, uma doença chamada CSSV, ou vírus do broto inchado do cacau, está devastando as plantações. Segundo a Organização Internacional do Cacau, 81% das plantações em Gana estão infectadas.
O vírus se espalha de árvore em árvore e pode reduzir a produtividade em 50% em apenas 2 anos. A doença também se espalha na Costa do Marfim e já afetou cerca de 60% da produção mundial. De acordo com a ONG americana Climate Central, citada pelo G1, temperaturas acima de 32 graus podem reduzir a quantidade e a qualidade das colheitas. E as temperaturas na África Ocidental estão subindo. Especialistas alertam que o mundo pode ficar sem cacau até 2050. Plantas de cacau devem desaparecer até 2050 devido à temperatura mais alta e à condição mais seca. A previsão foi feita em 2018 e os eventos recentes parecem confirmar a tendência. De acordo com a NOAA, a Agência Climática dos Estados Unidos, até 2050, temperaturas crescentes empurrarão as áreas de cultivo do cacau para altitudes maiores. Mas na África Ocidental, não há montanhas suficientes. As plantas não têm para onde ir. A sensibilidade do cacau ao clima não é nova, mas as mudanças climáticas estão amplificando a intensidade dos eventos de chuva forte à medida que as temperaturas sobem. A física é simples. Por cada aumento de 1 grau Celsius na temperatura do ar, a atmosfera consegue reter cerca de 7% mais umidade. Isso significa chuvas mais intensas e mais fortes. Essas chuvas intensas causam alagamento, erosão no solo e condições propícias a doenças fúngicas como a fitoftora, conhecida como podridão negra. As chuvas pesadas também derrubam as árvores de cacau antes que elas possam ser polinizadas. A análise sugere que, em vez de ser uma anomalia isolada, a escassez recente aponta para um novo normal em uma mudança impulsionada pelo clima, sem melhor previsão e adaptação. Essas oscilações climáticas só vão aprofundar a volatilidade. 5 milhões de pequenos agricultores cultivam a maior parte do cacau do mundo. A maioria deles já vive abaixo do limite da renda mínima. Maior volatilidade climática ameaça aprofundar sua precariedade financeira. Segundo a Bloomberg, citada em dezembro de 2025, os preços do cacau caíram cerca de 50% em relação ao pico, mas o chocolate continua caro. Por quê? Porque as empresas já compraram cacau a preços altos e precisam repassar os custos. No Brasil, a cotação do cacau subiu 160,5% entre 2024 e 2025. A cotação do dólar em alta agravou ainda mais a situação para os consumidores brasileiros. De acordo com a Euronews, cientistas da Universidade Nacional de Singapura estão desenvolvendo uma alternativa ao cacau, a alfarroba. É uma planta resistente a condições climáticas, cultivada no Mediterrâneo, que prospera em climas quentes e áridos. Quando torrada, a alfarroba libera um aroma que lembra o cacau. Eles desenvolveram técnicas enzimáticas para melhorar o sabor, aumentando o amargo e intensificando a doçura. O objetivo é criar uma alternativa viável ao chocolate. De acordo com Manfred, o autor do estudo citado pela Euronews, a nossa investigação não se resume a replicar o sabor do cacau. Trata-se de diversificar os ingredientes que usamos para fazer alternativas ao chocolate. Segundo o site Tudo Gostoso, a Mars, donas de marcas como Twix e Snickers, se reuniu a cientistas da Universidade em Califórnia, em Berkeley, para desenvolver variedades de cacau geneticamente modificadas que resistam a mudanças climáticas. De acordo com a Nestlé, citada pela Vegan Business, a empresa desenvolveu uma nova técnica para usar até 30% a mais do cacau, reduzindo o desperdício. São esforços para enfrentar os impactos da crise climática na produção. A produção de cacau caiu 40% em 2 anos. Os preços dispararam para níveis não vistos em 50 anos. 81% da população de Gana estão infectadas por um vírus, e as mudanças climáticas estão tornando tudo pior. De acordo com os pesquisadores de Harvard, o cacau é mais do que uma cultura, é um barômetro climático. O que está acontecendo com o chocolate é um sinal do que pode acontecer com outros alimentos que dependem de condições climáticas específicas. Os dados estão aí, as fontes estão verificadas. O que você pensa sobre o futuro do chocolate? Se você chegou até aqui, esse conteúdo te interessou. E se interessou você, pode interessar outras pessoas também. Deixe o like neste vídeo. Isso ajuda o algoritmo a mostrar esse conteúdo para mais gente. E eu quero saber a sua opinião nos comentários. Você acha que o chocolate vai virar artigo de luxo? Você estaria disposto a experimentar alternativas como a alfarroba? Conte pra gente aqui embaixo.